Muitas pessoas pensam que Deus apenas observa nossas ações, mas a verdade é que Ele também observa nosso coração, nossas intenções e os hábitos que cultivamos diariamente. A Bíblia nos mostra que existem comportamentos que afastam o ser humano da presença de Deus. Não porque Deus deseja nos punir, mas porque esses hábitos nos afastam do caminho da vida, da paz e da verdade. Em Bíblia, especialmente em livro de Provérbios, capítulo 6, aprendemos que existem atitudes que Deus abomina. Esses comportamentos não surgem de repente. Na maioria das vezes, eles começam como pequenos hábitos que vão crescendo silenciosamente dentro de nós. Um hábito é algo que repetimos tantas vezes que acaba se tornando parte do nosso caráter. Por isso, quando um hábito é ruim, ele pode nos levar lentamente para longe da vontade de Deus. Mas quando reconhecemos isso, temos a oportunidade de mudar, pedir perdão e voltar para o caminho correto. Deus não revela essas coisas para nos condenar, mas para nos alertar. Ele deseja que vivamos uma vida cheia de propósito, amor, humildade e verdade. Quando abandonamos hábitos que desagradam a Deus, abrimos espaço para que o Espírito Santo transforme nossa vida e nosso coração. Nesta série, vamos refletir sobre 5 hábitos que Deus odeia e que podem estar presentes na vida de muitas pessoas sem que elas percebam. Ao entender cada um deles, também veremos como podemos combatê-los e viver de maneira que agrade ao Senhor. Nos próximos capítulos, vamos analisar cada hábito com profundidade, à luz da palavra de Deus. Primeiro hábito, o orgulho. Entre os hábitos que mais afastam o ser humano de Deus, o orgulho ocupa um lugar muito perigoso. O orgulho faz a pessoa acreditar que não precisa de Deus, que sempre está certa e que é superior aos outros. Esse tipo de atitude endurece o coração e impede que a pessoa reconheça seus próprios erros. Em Bíblia, no livro de Provérbios 16:18, está escrito: "O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda." Essa passagem mostra que o orgulho não apenas desagrada a Deus, mas também prepara o caminho para a queda espiritual e moral. O problema do orgulho é que ele muitas vezes se esconde dentro de atitudes aparentemente normais. Ele aparece quando alguém se recusa a pedir perdão, quando não aceita conselhos, quando despreza outras pessoas ou quando acredita que sabe mais do que todos ao seu redor. Uma pessoa orgulhosa dificilmente reconhece suas falhas. Ela prefere justificar seus erros do que admitir que precisa mudar. Porém, Deus valoriza exatamente o contrário disso, um coração humilde. A humildade abre portas para o crescimento espiritual. Quando reconhecemos nossas limitações, também reconhecemos nossa necessidade de Deus. Isso nos aproxima da graça divina e permite que o Senhor trabalhe em nossa vida. O orgulho também destrói relacionamentos. Ele cria barreiras entre as pessoas, gera conflitos e impede a reconciliação. Por isso, Deus o considera algo tão sério. Mas existe esperança. Quando uma pessoa decide abandonar o orgulho e buscar a humildade, Deus transforma seu coração. A humildade traz paz, sabedoria e aproxima o ser humano do propósito de Deus. E esse é apenas o primeiro hábito. Outro hábito que desagrada profundamente a Deus é a mentira. A mentira destrói a confiança, fere relacionamentos e afasta o ser humano da verdade. Muitas vezes, as pessoas começam mentindo em pequenas coisas, acreditando que não há problema nisso. Porém, quando a mentira se torna um hábito, ela passa a dominar a vida da pessoa. Em Bíblia, no livro de Provérbios 12:22, está escrito: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer." Essa passagem mostra que Deus valoriza a verdade e a fidelidade no coração humano.
A mentira pode aparecer de várias formas, quando alguém distorce a verdade, quando inventa histórias, quando engana outras pessoas ou até quando esconde a verdade para evitar consequências. Mesmo que pareça algo pequeno, cada mentira enfraquece o caráter da pessoa e cria um ciclo difícil de quebrar. Além disso, a mentira traz consequências espirituais. Quando uma pessoa vive constantemente mentindo, ela se distancia dos princípios de Deus e começa a viver em uma realidade construída sobre falsidade. Isso gera culpa, insegurança e desconfiança. Deus deseja que seus filhos vivam na verdade. A verdade liberta, fortalece relacionamentos e constrói uma vida baseada na confiança. Quando alguém decide abandonar a mentira e falar a verdade, mesmo quando é difícil, essa pessoa demonstra um coração disposto a agradar a Deus. É importante lembrar que ninguém é perfeito. Todos podem errar em algum momento. Porém, quando reconhecemos nossos erros e buscamos viver na verdade, Deus nos ajuda a transformar nossos hábitos. O orgulho foi o primeiro hábito, a mentira é o segundo. Entre os comportamentos que mais prejudicam a convivência entre as pessoas, está o hábito de criar conflitos e espalhar discórdia. Esse é um comportamento que muitas vezes aparece em forma de fofocas, intrigas, comentários maldosos ou atitudes que colocam pessoas umas contra as outras. Em Bíblia, no livro de Provérbios 6:19, é mencionado que Deus odeia aquele que semeia discórdia entre irmãos. Isso acontece porque Deus valoriza a união, a paz e o amor entre as pessoas. Quando alguém espalha intrigas, ele destrói relacionamentos e cria divisões. Esse hábito pode começar de maneira muito sutil. Às vezes alguém comenta algo negativo sobre outra pessoa, compartilha um rumor ou fala algo que provoca desentendimento. Mesmo sem perceber, essa atitude pode gerar conflitos maiores, causar mágoas profundas e quebrar amizades. Quem semeia discórdia geralmente não percebe o tamanho do dano que causa. Um simples comentário pode gerar discussões, afastamentos e até ódio entre pessoas que antes viviam em paz. Deus deseja que sejamos construtores de paz. Em vez de alimentar conflitos, Ele nos chama para promover reconciliação, perdão e entendimento. Uma pessoa que busca a paz reflete o caráter de Deus em suas atitudes. Quando escolhemos palavras de sabedoria, quando evitamos fofocas e quando tentamos unir as pessoas em vez de separá-las, estamos caminhando de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, é importante vigiar nossas palavras e nossas atitudes. Aquilo que falamos pode levantar alguém ou derrubá-lo. Pode trazer paz ou gerar guerra. Até agora vimos 3 hábitos que Deus odeia: o orgulho, a mentira e a discórdia. A inveja é um sentimento silencioso, mas extremamente destrutivo. Ela surge quando uma pessoa começa a se incomodar com as conquistas, bênçãos ou felicidade de outra pessoa. Em vez de se alegrar com o bem do próximo, o coração invejoso passa a desejar aquilo que pertence ao outro. Em Bíblia, encontramos diversos alertas sobre esse tipo de comportamento. No livro de Provérbios 14:30, está escrito que a inveja corrói os ossos, mostrando o quanto esse sentimento pode consumir uma pessoa por dentro. A inveja nasce da comparação. Quando alguém começa a comparar sua vida com a dos outros, pode acabar acreditando que está ficando para trás ou que não recebeu as mesmas oportunidades. Aos poucos, esse pensamento gera frustração, ressentimento e tristeza. Esse hábito não apenas prejudica quem sente inveja, mas também afeta relacionamentos. Pessoas invejosas podem falar mal dos outros, diminuir conquistas alheias ou até desejar que algo ruim aconteça com quem está prosperando. Deus deseja exatamente o contrário disso. Ele nos chama para viver com gratidão. Quando uma pessoa aprende a agradecer pelo que tem, seu coração se enche de paz e contentamento.
Em vez de olhar para o que falta, ela passa a valorizar as bênçãos que já recebeu. Outro ponto importante é lembrar que cada pessoa tem um propósito diferente. Deus trabalha de maneira única na vida de cada um. Comparar caminhos diferentes apenas gera frustração. Quando alguém decide abandonar a inveja, seu coração se torna mais leve. A alegria pelo sucesso dos outros passa a substituir o ressentimento, e a paz começa a ocupar o lugar da insatisfação. Já vimos 4 hábitos que Deus odeia: orgulho, mentira, discórdia e inveja. Mas ainda existe um 5º hábito muito perigoso, que pode afastar completamente uma pessoa de Deus se não for combatido. O último hábito desta lista é um dos mais sérios: cultivar maldade no coração. Esse comportamento acontece quando uma pessoa começa a alimentar pensamentos ruins contra outras pessoas, desejando vingança, sofrimento ou injustiça contra alguém. Em Bíblia, no livro de Provérbios 6:18, é mencionado o coração que planeja coisas perversas. Isso mostra que Deus não olha apenas para as ações externas, mas também para aquilo que existe dentro do coração humano. Muitas vezes, a maldade começa com sentimentos aparentemente pequenos, como ressentimento ou mágoa. Quando esses sentimentos não são tratados, eles podem crescer e se transformar em ódio, desejo de vingança ou atitudes destrutivas. Uma pessoa que guarda maldade dentro de si acaba vivendo presa a pensamentos negativos. Isso afeta sua paz, suas relações e até sua vida espiritual. O coração se torna pesado e a pessoa passa a enxergar o mundo com amargura. Deus nos ensina um caminho diferente: o caminho do perdão. Perdoar não significa concordar com o erro de alguém, mas significa libertar o coração do peso da raiva e da vingança. Quando perdoamos, abrimos espaço para que Deus cure nossas feridas. Além disso, Deus nos chama para amar o próximo. O amor é capaz de quebrar ciclos de ódio e transformar relacionamentos que pareciam perdidos. Por isso, é importante vigiar não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos e intenções. Um coração cheio de bondade, misericórdia e compaixão agrada a Deus e reflete o caráter de Cristo. Agora que conhecemos os 5 hábitos que Deus odeia, nas próximas partes vamos entender como podemos vencer esses hábitos e transformar nossa vida espiritual. Depois de conhecer os 5 hábitos que desagradam a Deus: orgulho, mentira, discórdia, inveja e maldade no coração, surge uma pergunta muito importante: como podemos vencer esses comportamentos? O primeiro passo para a transformação é o reconhecimento. Muitas pessoas permanecem presas a hábitos errados simplesmente porque não admitem que precisam mudar. Porém, quando alguém reconhece suas falhas diante de Deus, abre a porta para uma verdadeira mudança de vida. Em Bíblia aprendemos que Deus valoriza um coração sincero e arrependido. Quando uma pessoa se aproxima de Deus com humildade e admite seus erros, ela encontra misericórdia e perdão. Deus não rejeita quem deseja mudar de verdade. O orgulho, por exemplo, começa a perder força quando aprendemos a praticar a humildade. A mentira começa a desaparecer quando decidimos viver na verdade, mesmo quando isso exige coragem. A discórdia perde espaço quando escolhemos promover paz em vez de conflitos. Esse processo não acontece de um dia para o outro. A transformação espiritual é uma caminhada diária. Cada escolha que fazemos pode nos aproximar ou nos afastar da vontade de Deus. Outro ponto importante é vigiar nossos pensamentos. Muitos hábitos errados começam na mente antes de aparecer nas atitudes. Por isso, quando aprendemos a controlar nossos pensamentos e direcioná-los para aquilo que é bom, também conseguimos mudar nosso comportamento. Deus deseja transformar nosso coração. Ele não espera a perfeição imediata, mas espera a disposição para mudar.
Quando damos o primeiro passo em direção a Ele, sua graça começa a agir em nossa vida. Depois de reconhecer os hábitos que desagradam a Deus, o próximo passo para vencê-los é buscar ajuda espiritual. Uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu é a oração. A oração é o momento em que abrimos nosso coração diante de Deus. Falamos com sinceridade e pedimos força para mudar. Em Bíblia vemos que a oração sempre foi um caminho de transformação. Pessoas que se aproximaram de Deus com humildade encontraram direção, força e renovação. A oração não é apenas pedir coisas, ela também é um momento de reflexão e mudança interior. Quando alguém luta contra o orgulho, por exemplo, pode pedir a Deus um coração humilde. Quando percebe que tem mentido, pode pedir ajuda para viver na verdade. Quando existe inveja ou ressentimento no coração, a oração se torna um caminho para encontrar cura e libertação. Outro ponto importante é que a oração nos ajuda a controlar nossos pensamentos. Muitas vezes, os maus hábitos começam dentro da mente. Quando apresentamos nossos pensamentos a Deus, pedindo sabedoria e discernimento, Ele nos ajuda a enxergar o caminho correto. A oração também fortalece nossa consciência espiritual. Quanto mais uma pessoa conversa com Deus, mais sensível ela se torna àquilo que é certo e errado. Isso ajuda a evitar atitudes que desagradam ao Senhor. Além disso, a oração traz paz. Mesmo quando estamos lutando para mudar hábitos difíceis, Deus nos fortalece e nos lembra que nunca estamos sozinhos nessa caminhada. Por isso, quem deseja viver uma vida que agrade a Deus, precisa cultivar o hábito diário de orar. A oração transforma o coração, renova a mente e fortalece a fé. Vencer hábitos que desagradam a Deus não significa apenas parar de fazer algo errado. A verdadeira transformação acontece quando substituímos esses comportamentos por atitudes que refletem o caráter de Deus. Quando trocamos hábitos ruins por práticas boas, nossa vida começa a mudar de dentro para fora. Em Bíblia, aprendemos que a transformação espiritual envolve renovar a mente e o coração. Isso significa que, em vez de alimentar atitudes negativas, devemos cultivar valores como amor, humildade, verdade e misericórdia. Por exemplo, o orgulho pode ser substituído pela humildade. Quando aprendemos a reconhecer nossas limitações e tratar as pessoas com respeito, nosso coração se aproxima mais de Deus. A mentira pode ser substituída pela verdade. Falar com sinceridade constrói confiança e fortalece relacionamentos. Da mesma forma, a discórdia pode ser substituída pela promoção da paz. Em vez de espalhar fofocas ou criar conflitos, podemos usar nossas palavras para incentivar, apoiar e unir as pessoas. A inveja pode ser substituída pela gratidão. Quando agradecemos pelas bênçãos que Deus já nos deu, o coração encontra contentamento. Até mesmo a maldade no coração pode ser vencida quando escolhemos praticar o perdão. Perdoar liberta o coração e permite que Deus cure feridas que muitas vezes carregamos por muito tempo. Essas mudanças acontecem através de decisões diárias. Cada escolha que fazemos contribui para formar o tipo de pessoa que nos tornamos. Quando escolhemos viver de acordo com os princípios de Deus, nossa vida passa a refletir sua luz. Deus não quer apenas que abandonemos o mal. Ele quer que aprendamos a praticar o bem. É assim que uma vida verdadeiramente transformada começa a aparecer. Ao longo desta reflexão, vimos 5 hábitos que desagradam profundamente a Deus: o orgulho, a mentira, a discórdia, incluindo fofoca, a inveja e a maldade no coração. Esses comportamentos podem parecer comuns no dia a dia, mas quando se tornam hábitos constantes, acabam afastando o ser humano do propósito que Deus tem para a sua vida.
Em Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, aprendemos que Deus observa não apenas nossas ações, mas também nossas intenções e pensamentos. Isso significa que a transformação verdadeira começa dentro do coração. A boa notícia é que ninguém está condenado a permanecer preso a esses hábitos. Deus sempre oferece um caminho de mudança. Quando uma pessoa reconhece seus erros, busca a Deus com sinceridade e decide viver de acordo com seus princípios, uma nova vida começa a surgir. Essa transformação acontece através de escolhas diárias. Cada vez que escolhemos a humildade em vez do orgulho, a verdade em vez da mentira, a paz em vez da discórdia, a gratidão em vez da inveja e o perdão em vez da maldade, estamos caminhando mais perto da vontade de Deus. Também é importante lembrar que a jornada espiritual não é sobre perfeição imediata, mas sobre crescimento constante. Todos enfrentam desafios, todos cometem erros em algum momento, mas aqueles que permanecem buscando a Deus encontram força para continuar mudando. Quando cultivamos bons hábitos espirituais, como oração, reflexão na palavra e atitudes de amor, nossa vida começa a refletir mais do caráter de Deus. Que essa mensagem sirva como um convite para examinar o coração e buscar uma vida que agrade ao Senhor. Porque quando escolhemos viver segundo os caminhos de Deus, encontramos algo que o mundo não pode oferecer: paz verdadeira, propósito e direção.